Bom, galera, estamos aqui com o dia 2 do mês do RPG brasileiro, com essa trend aqui, para quem não viu o vídeo 1 ou para quem está chegando agora, dia 21 de dezembro foi instituído pela comunidade, num esforço coletivo, o dia do RPG brasileiro. A gente já tinha o dia do RPG nacional, que celebra tudo que é lançado no Brasil de RPG. E agora tem o dia 21, que é o dia do RPG brasileiro, comemorando os RPGs genuinamente brasileiros. Não porque eles são melhores, não porque eles são piores, simplesmente porque eles são brasileiros e a gente sabe que publicar RPG no Brasil exige um esforço de vários níveis, seja uma publicação mais oficial por uma editora já instituída, seja de forma independente. Então, a comunidade, com muito bom senso, achou que valeria a pena uma comemoração, sim. E tem essa trend que para cada dia foi dado um tema para a gente pensar sobre RPG nacional. Ontem eu falei sobre medieval, que foi o início dos trabalhos, e hoje eu vou falar sobre esse tema cooperativo, que é uma coisa que tem muito a ver com o solo, mas que na minha vida de RPGista e de RPGista solo, o cooperativo ele acabou vindo antes, galera. Pouca gente sabe, mas eu descobri o RPG solo em 2014. E uma das coisas que me levou a procurar RPG solo foi um RPG cooperativo brasileiro, que foi o RPG do Diego Astauretti, que é A Fita. O A Fita, ele é um RPG sem mestre e sem dados. Na verdade, ele é um RPG sem qualquer fator aleatório. Você não rola para decidir nada, você não tira carta, você não escolhe placa de carro. Ele não tem elemento aleatório. Ele foi lançado acho que em 2012 ou 2013, alguma coisa assim, ou até antes, pode ser que seja 1714, né? Mas eu conheci ele lá por volta de 2014, no comecinho de 2014, e ele trabalha com a questão de pontos de vídeo. Então, na verdade, você tem o chamado pontos de vídeo, que é como se fossem recursos que você vai comprando elementos da cena, ou você vai gastando esses pontos para mudar elementos da cena, para introduzir elementos da cena. Então é como se fosse um dinheiro de jogo, uma moeda, que você vai investindo para mudando elementos, acrescentar elementos, comprando câmeras que são pontos de vista. E eu achei aquilo muito interessante. E não tem um mestre, né? Todo momento, qualquer jogador ele pode comprar pontos de vídeo para narrar uma cena dentro de determinado ponto de vista. E na cena que você está narrando, cada ponto de vídeo ele te dá o direito de narrar 15 segundos de cena, como se fosse um filme, né? Na verdade, a proposta do A Fita é criar um filme found footage, esses filmes de câmera na mão. E aí, mesmo na cena que outra pessoa está narrando, você pode gastar pontos para mudar o que a pessoa narrou ou para introduzir novos elementos. É muito interessante. E foi uma das primeiras vezes que eu vi um cooperativo, assim, realmente cooperativo, assim, não tem nenhum momento em que vai ter um mestre. E foi muito legal começar com isso, porque é um jogo em que você não controla personagens, você controla câmeras. E isso é muito interessante. Então, qualquer personagem que qualquer jogador já colocou, você pode usar na sua gravação. E isso explodiu minha cabeça, foi aí. Já existia RPGs cooperativos desde sempre, né? Mas, assim, com esse grau, por exemplo, aqui no Brasil, né, foi a primeira vez que eu vi. Eu lembro que na época já existia o Fiasco, já existia o Violentina, que vão com umas propostas assim. Mas, assim, tanto o Fiasco quanto o Violentina, por mais genial que eu acho os dois, são em temáticas que eu não curto muito. Que é essa temática desses dois jogos, que até são meio parecidas, né? Que já não é muito minha praia. Agora, A Fita, que entra no lance do horror, né? Aí já falei, pô, é isso aí. Então, e foi por causa disso. Eu falei, bom, se existe um RPG, eu juro isso, eu pensei isso, se existe um RPG que você não tem mestre, que você não precisa preparar a aventura, que você sequer precisa rolar dado, que não tem nenhum elemento aleatório, se isso existe em grupo, cara, por que não pode existir um RPG que você joga solo? Então, na verdade, ao ver um jogo assim tão diferente, com uma proposta assim, que,
Cara, eu já vi a gente falando que não tinha como ter um RPG que você não tem fatores aleatórios, que você não tem dado ou algo que substitui dados. Era uma opinião comum lá em 2014 na comunidade geral do RPG, por exemplo. E até hoje tem muita gente que pensa que não pode ter. E a Fita fez isso muito bem e abriu a minha mente para isso. Cara, pode ter propostas muito absurdas. E eu lembro que naquela época, antes de conhecer o RPG Solo, eu fiz uma tabela para a Fita. Né? Eu queria jogar muito a Fita com os meus alunos e eu fiz uma tabela de elementos. Eu falei, meus alunos vão ficar meio travadão. E aí eu fiz uma tabela que tinha vários elementos, tipo fantasma, pessoa desconhecida, dono de loja, em que eu rolava, eu lembro que era D10 nessa tabela, e esse elemento ia aparecer na cena, que é um precursor aí das tabelas geradoras ou do simulador de mestre, né, dos oráculos. E eu nem sabia que tinha esse nome, eu nem sabia que isso existia. Então, mas foi uma ferramenta que eu pensei que pudesse funcionar e que depois eu descobri que era uma das principais ferramentas do RPG Solo. Então é isso, galera. A Fita, infelizmente, esse jogo ele saiu de catálogo, ele foi muito tempo comercializado pela Retropunk, ele saiu de catálogo da Retropunk, não tem nem a versão física. Cara, é praticamente impossível você achar a versão física da Fita hoje em dia. Quem tem, poucas pessoas têm, quem tem não vende, não adianta. Não se encontra o PDF completo, porque o PDF completo, galera, ele tem 104, 108 páginas, alguma coisa assim. Né? Eu comprei, olha só que louco, né? Eu comprei na Retropunk o PDF e acho que 1 ou 2 semanas depois ele saiu de catálogo. Eu não sei o que aconteceu, acabou o contrato, alguma coisa assim. Né? O que você vai achar? Tem alguns lugares, gente, por exemplo, na Biblioteca Élfica, que você acha a versão Fast Play, que é uma versão aí de 26, 30 páginas, alguma coisa, e tem 2 versões Fast Play. Tem uma numa capa vermelha, que é uma versão anterior. Essa daqui, da capa vermelha, as regras não estavam já tão bem estabelecidas, era ainda mais. E tem uma versão que é uma capa mais verde ou azul, eu não me lembro, que parece tipo estática de TV. Essa versão ela já está mais próxima da versão final. Essa versão já dá um gostinho bem legal, né, da versão final. E essas 2 versões de Fast Play, essas você encontra. Então dá pra ter uma boa noção. Porque na verdade as regras, elas estão todas nesse Flash Play. O livro mesmo, completo de 104, a maior parte do texto é dando dicas de como criar um clima. Então ele é um livro que, assim, as regras, só no Fast Play tá quase completo aquilo. Só que ele funcionava muito bem para criar histórias de terror. Então ele falava como é criada a história de terror nos filmes clássicos. Aí ele dava exemplo de filme, ele falava aqui acontece isso, 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 e assim que funciona. Então você bota aí que 80% do texto era um guia do terror. E é muito interessante, é uma pena que é tão difícil encontrar esse material completo, né? E logicamente eu não posso compartilhar porque é um livro, é um jogo recente e eu não tenho autorização de compartilhar. Mas é isso, galera. Então, esse foi a minha contribuição para o tema cooperativo desse mês.